Fala galera, aqui é o Jonatas e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com O Caçador de Pipas do Khaled Hosseini. É um livro que fala sobre o perdão, sobre a reconstrução e sobre um Afeganistão que você não conhece. Eu tenho muita coisa legal para falar, então fica comigo até o final desse vídeo. Eu já tinha lido O Caçador de Pipas há alguns anos, eu não tenho o hábito de fazer releituras, mas eu achei que com o projeto aqui do canal valia a pena retornar alguns livros que eu já tinha lido, mas que eram importantes para mim. Eu achei que não era justo deixar para trás boas leituras só porque o canal tinha começado a partir de agora. Esse foi o livro que mostrou o Khaled Hosseini para o mundo, virou best-seller em vários países, recebeu adaptação para o cinema, enfim, é uma história bem importante, mas também muito conhecida. A versão que eu tenho aqui foi publicada pela Nova Fronteira, tem 365 páginas e tem tradução da Maria Helena Rouanet. Como esse livro é um livro mais antigo, provavelmente você vai encontrar outras edições por aí. Eu vou falar um pouco sobre a história desse livro, mas primeiro eu vou explicar como esse vídeo vai funcionar para você não ficar depois reclamando que eu não avisei que tinha spoiler. Então primeiro eu vou dar um geralzão sobre a história, vou lhe inserir no contexto e te dar aquelas informações que costumam estar nas páginas de vendas dos livros na internet. Aquelas informações que costumam estar aqui na orelha do livro. Na verdade, esse livro meu aqui, como você pode ver, ele não tem sequer orelha, o que eu gosto muito, porque eu não gosto de receber nenhum tipo de spoiler, mesmo aquelas informações básicas que estão aqui nas capas dos livros. Depois que eu te der um geral sobre a história, eu vou entrar na narrativa e, inevitavelmente, vai ter um pouco mais de spoiler. E, por fim, eu vou fazer uma avaliação pessoal sobre o livro. Sem mais enrolação, vamos nessa então. O Caçador de Pipas é um livro narrado em primeira pessoa e quem narra é o Amir. O Amir vai falar basicamente sobre a história sua e da amizade que ele teve com um garoto chamado Hassan, em Cabul, capital do Afeganistão, na década de 1970. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que esse Afeganistão que é descrito aqui no livro é bem diferente daquele Afeganistão que você provavelmente imagina. Quando a gente pensa no Afeganistão, é inevitável que venha à nossa mente as imagens do 11 de setembro, a gente lembre da Al-Qaeda, do Osama Bin Laden. Mas toda essa história ainda não existia na década de 1970 no Afeganistão. Nesse período, o Afeganistão vivia sob uma monarquia há mais de 40 anos. Era um país com forte influência religiosa e patriarcal, mas em que ainda havia uma certa estabilidade, bem diferente do Afeganistão que aparece nas imagens da TV hoje em dia. E o que você precisa saber sobre esses dois garotos, que são os personagens principais da história, é que eles eram de grupos étnicos diferentes no Afeganistão e que eles eram de realidades sociais diferentes também. Na verdade, o Hassan era filho do empregado do pai do Amir e acabaram compartilhando uma cidade, uma época e a infância, e por isso desenvolveram uma espécie de amizade. E é claro que, como toda amizade infantil, vai haver várias atividades que eles vão fazer juntos, e uma delas é empinar pipas, uma marca do Afeganistão daquela época e que inclusive vai inspirar o nome do livro, O Caçador de Pipas. E é nesse contexto, durante a infância dos garotos ali no Afeganistão, que o Amir, o garoto rico, vai tomar uma decisão, vai fazer uma escolha que vai marcar profundamente toda a sua vida e que vai influenciar o resto da sua história no livro. E eu acho que apenas essas informações são suficientes para inserir você no contexto da história. A partir de agora, eu vou entrar com mais detalhes na narrativa do livro, então, inevitavelmente, vai ter mais spoilers. Se você não leu o livro e é como eu que não gosta de spoilers, o que eu sugiro é que você adiante esse vídeo e vá até a parte da avaliação, mas não se esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal. O livro, de acordo com a minha percepção, é dividido em 4 épocas. A primeira delas narra a infância dos garotos ali no Afeganistão. Depois o livro vai contar sobre a fuga de Amir e seu pai do Afeganistão após a invasão soviética de 1979. Em seguida, o livro dá mais um salto e vai contar com detalhes sobre a vida de Amir e seu pai já nos Estados Unidos, vivendo como imigrantes. E por fim, o livro vai narrar o retorno emocionante de Amir ao Afeganistão mais de 20 anos depois de ele ter saído.
Nesse vídeo eu vou me concentrar na primeira parte, na infância dos garotos, porque eu acho que é nela que estão os elementos principais e que vão servir de pano de fundo para toda a história. E também porque eu não quero estragar a sua experiência se você tem intenção de ler o livro. E para começar eu preciso falar sobre a amizade de Amir e de Hassan. E eu te digo logo, é de cortar o coração. Você imagine dois garotos que compartilham a mesma infância, dentro de uma mesma propriedade, em uma mesma cidade, mas que são de origens étnicas diferentes e de grupos sociais diferentes. Amir é um garoto rico, filho de um comerciante bem-sucedido em Cabul, capital do Afeganistão, e pertence a uma etnia dominante ali no seu país, os Pashtuns. Mas Amir não tem tudo o que ele deseja. Ele perdeu a mãe durante o parto e tudo que ele quer na sua infância é o respeito e admiração do seu pai. Mas ele não se enquadra no padrão afegão de garoto e a atividade que ele gosta de fazer, que é ler, não é muito valorizada por seu pai. Do outro lado, você tem Hassan, o filho do empregado da família, um garoto de uma etnia minoritária, os Hazaras, que sofre todo tipo de preconceito no seu país, um garoto que nasceu com um lábio leporino e que foi abandonado pela mãe ainda criança. Se de um lado você tem um garoto rico, apaixonado por livros e que tem tudo aquilo que o dinheiro e o status social pode comprar, do outro você tem um garoto pobre que não frequenta a escola e não sabe ler, que nasceu com um lábio leporino e de uma etnia que sofre todo tipo de preconceito no seu país. Mas por viverem numa mesma propriedade e compartilharem a infância, desenvolvem uma espécie de amizade que, ao meu modo de ver, é muito desigual. Porque Amir recebia de Hassan uma companhia verdadeira, o respeito e mesmo a admiração quase que de um irmão. Amir, por sua vez, só dava a Hassan aquilo que o status social lhe permitia. E é por isso que todas as atividades realmente divertidas eram feitas por Amir e Hassan, mas quando havia algum evento social, Hassan não era convidado. Na verdade, geralmente ele estava ali servindo os demais convidados, ele estava ali como empregado. E dessa relação vai surgir uma amizade muito desigual, porque o Amir recebia muito, mas dava muito pouco para o Hassan. E o que é pior, em grande parte das vezes, o Amir tratava o Hassan com um ar de superioridade, com humilhações às vezes sutis, às vezes nem tanto, e que mostravam muito do seu caráter. Sabe aquele lance do Exupéry no Pequeno Príncipe, quando ele diz assim: se tu me cativas, tem responsabilidade sobre mim? O Amir fazia tudo diferente. Não é que eu concorde integralmente com essa frase do Exupéry, e a gente pode até discutir isso em outro vídeo, mas o Amir, sob o meu ponto de vista, abusava do sentimento que recebia do Hassan. Eu, na verdade, acho que o Amir era um garoto bem ruim. Apesar de tudo isso, o Hassan tinha um nível de inocência gigante, que o fazia abstrair todas essas coisas e demonstrar muita admiração e respeito pelo seu amigo, pelo Amir. E é nesse contexto que eles vão passar a infância. E uma das principais atividades que eles vão fazer durante a infância é empinar pipas, soltar pipas. E é essa atividade que vai inspirar o nome desse livro aqui, O Caçador de Pipas. Não a atividade de empinar a pipa propriamente dita, mas a atividade de caçá-las. Deixa eu lhe explicar um pouquinho melhor sobre isso. Lá no Afeganistão da década de 1970, ou lá em Birajá, que é o local onde eu passei a minha infância, quando se solta pipas, há duas regras apenas. A primeira delas é que o céu não tem dono. E a segunda é que a propriedade da pipa está ligada à sua linha. Isso mesmo. Enquanto a pipa estiver presa à linha, ela é sua. Mas a partir do momento que a linha se rompe, ela será de quem pegá-la. Então imagina isso no interior, dezenas de crianças olhando para o céu e correndo atrás de uma pipa que está caindo. Eu tenho uma cicatriz no pé por causa disso, correndo atrás de uma pipa, olhando para o céu, tropecei no arame farpado, enfim, me lasquei. Fiquei sem a pipa, me relepei todo e depois ainda tive que aguentar minha mãe passando mertiolate. Naquele tempo que mertiolate ardia, quem viveu se lembra como é. E tudo isso que eu lhe contei foi apenas para explicar que essa atividade, correr atrás da pipa quando ela cai, é que vai inspirar o nome desse livro aqui.
É porque o Afeganistão daquela época tinha muitos campeonatos de pipa e o Hassan e o Amir participavam. O Amir soltando as pipas e o Hassan como uma espécie de ajudante. E o Hassan tinha uma habilidade fora do comum para encontrar e pegar as pipas quando elas caíam. E é exatamente depois do campeonato de pipas que o Amir vai presenciar uma cena e vai fazer uma escolha que vai mudar os rumos da sua vida e que vai ser o pano de fundo para todo o resto da história. Mas eu não vou lhe contar o que aconteceu, porque eu quero que você sinta o que eu senti. Vai por mim, a sua experiência será muito mais rica se você descobrir à medida que lê o livro. Depois disso, o livro dá um salto e vai contar como Amir e seu pai fogem do Afeganistão após a invasão soviética de 1979. E você vai começar a entender como o Afeganistão que existe hoje se formou. Olha, eu não sou especialista em Oriente Médio, não vou me meter a falar sobre isso e esse nem é o objetivo desse canal. Mas antes de concluir alguma coisa, eu sugiro que você leia e estude um pouco mais a respeito, porque nada é tão simples e tão reduzido como a imprensa ocidental tenta te passar sobre o Afeganistão. A terceira fase do livro vai falar sobre Amir e seu pai vivendo nos Estados Unidos como imigrantes e dessa vez à margem da sociedade. Agora imagine duas pessoas ricas e com status social elevado no seu país de origem, tendo que viver em um outro país com uma cultura totalmente diferente da sua e o pior, meio que à margem da sociedade. Mas apesar de tudo isso, Amir consegue reconstruir a sua vida nos Estados Unidos, casa-se, torna-se um escritor e quando tudo parecia tranquilo, ele recebe uma ligação que o faz retornar ao Afeganistão mais de 20 anos depois da sua saída. E ele vai reencontrar um país totalmente diferente daquele que ele deixou, totalmente devastado por múltiplas guerras. E o principal, ele volta ao Afeganistão para reencontrar aquele pecado que ele deixou lá na infância. Mas sobre isso eu não vou lhe contar nada. Se você chegou até aqui, você já percebeu que eu gosto muito desse livro. Então eu não tenho pontos negativos para falar sobre ele, porque eu acho que dentro da proposta do livro, ele é um livro de primeira prateleira. Eu não acredito muito nesse lance de melhor ou de pior livro, porque eu acho que isso varia muito de acordo com a proposta do autor, de acordo com o gênero e principalmente com o leitor. Às vezes um livro é bom porque combina com o momento em que você está vivendo e às vezes ele não combina e parece para você que é muito ruim. De qualquer forma, se você gosta de livros que lhe prendam do início ao fim, que tenham leitura fluida e que tragam muito conteúdo reflexivo, O Caçador de Pipas é o livro ideal para você. Porque ele discute as influências das religiões nos regimes totalitários, os dois pesos e as duas medidas com que homens e mulheres são tratados nesses regimes, como as desigualdades sociais influenciam nas relações entre as pessoas, mesmo entre os amigos, fala sobre os refugiados de guerra e sobre a xenofobia, e para não fugir do tema principal dessa história, mostra como algumas das escolhas que nós fazemos vão nos perseguir enquanto elas não forem enfrentadas. Por tudo isso, eu gostaria que você que ainda não leu, desse uma chance para O Caçador de Pipas e voltasse aqui para deixar sua opinião. Por hoje eu fico por aqui. Eu espero que você curta o vídeo, se inscreva no canal e nos ajude a produzir mais conteúdo como esse. Até a próxima!